Afinal, os judeus e os muçulmanos adoram o mesmo Deus que nós cristãos? Para responder essa pergunta, que é muito delicada e muito importante, nós precisamos, em primeiro lugar, deixar de lado todas as paixões, que surgem em torno desse tema. É perfeitamente compreensível, é muito natural que as pessoas cheias de zelo apostólico, ardor missionário, queiram dar uma resposta resoluta e simples e sem raciocinar. Mas isso nos expõe a inúmeros riscos e também nos afasta daquilo que é o objetivo do último do homem, que é conhecer a verdade. Então, se Deus é a própria verdade, nós só podemos conhecê-lo também em verdade. Não se trata aqui de retórica religiosa, nós temos que buscar realmente, não é sequer o conceito de Deus, mas a realidade para a qual esses conceitos apontam. Então, aqui não é o lugar de nós fazermos uma cruzada e de mostrarmos o nosso zelo pela nossa religião, mas é o lugar de nós refletirmos seriamente a respeito do Deus que nós veneramos e o que eles veneram. E aí surge a primeira dificuldade. Eu vejo que a maioria das pessoas cristãs que já receberam os sacramentos da iniciação cristã, que já foram catequizadas, que já leram o catecismo, no entanto, não conhecem o Deus que elas veneram. Elas até reconhecem qual é a realidade a qual elas se referem quando elas falam em Deus. Mas se você pergunta para elas quem é Deus, elas não sabem responder. Pois bem, meus amigos, o Deus que nós cristãos veneramos é o ser subsistente. Deus é a causa de tudo que existe e é o fundamento último da realidade. Se nós formos usar as 5 vias de Santo Tomás de Aquino, que eu acho que é muito recomendável, são raciocínios extremamente simples, que apontam para essa realidade que é Deus. Eu particularmente acho a primeira via de Santo Tomás a mais eficiente para a inteligência humana, a prova do movimento, que mostra que Deus é o primeiro motor imóvel. Deus é ato puro. É preciso, para que haja uma cadeia causal infinita, de passagens da potência para o ato, é preciso que haja um ato puro. E isso só pode ser Deus, só pode ser um ente, por assim dizer. Deus não é ente, ele é o próprio ser, que seja causa sua, que seja causa de si mesmo. E Deus é causa de si mesmo. Então, essa é a primeira coisa. Deus é o fundamento da realidade. Esse fundamento, ele é totalmente transcendente. Nós podemos ser tentados, no primeiro momento, ao constatar que tudo existe em Deus, de chegar à conclusão de que a nossa natureza última também é divina, que nós somos centelhas divinas. E isso aí é exatamente o argumento gnóstico. Deus não é a nossa natureza mais íntima, nós não somos Deus. Deus não tem mistura nenhuma com aquilo que compõe o universo. Ele é totalmente transcendente. Mas dizendo isso, dizendo que Deus é totalmente transcendente, nós não podemos esquecer do seu caráter pessoal. Deus é pessoa. E aí nós estamos usando a definição do filósofo Boécio de pessoa. Boécio define pessoa como substância individual de natureza racional. Ou seja, não somos nós, seres humanos apenas, que somos pessoas. Os anjos também são pessoas, embora não sejam humanos, e Deus é pessoa também. Mais especificamente, 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Cada uma dessas pessoas da Santíssima Trindade é o próprio Deus, tem a mesma essência divina. Então, os 3 são o mesmo Deus e o Deus inteiro. Eles não são manifestações de Deus, eles não são faces humanas de Deus, nem são aspectos de Deus, embora a nossa inteligência às vezes tenda a trabalhar nesse sentido, a gente acabe facilitando um pouco a compreensão do que são as pessoas divinas, apelando a isso,
mas nós podemos dizer que Deus Pai é mais propriamente o Criador, que Deus Filho é mais propriamente a sabedoria divina, o Verbo divino, Logos, e que o Espírito Santo é mais propriamente o amor divino. Mas isso não quer dizer que o Pai também não seja amor, que o Filho também não seja todo-poderoso. Então, realmente existe aí uma trindade de pessoas e uma unidade de essência, né? Então, esse é o Deus que nós, cristãos, veneramos. Agora nós passamos aos judeus, né? Aí existe uma dificuldade, sobretudo, de natureza histórica. A religião judaísmo, né, não era a religião dos antigos hebreus, né, dos patriarcas, reis, juízes e profetas do Antigo Testamento, né? A religião desses povos, na verdade, embora ela deva mudar de nome depois de Cristo, ela é a nossa, né? Existe uma continuidade perfeita desde o Pentateuco, desde o livro de Gênesis, o Deus que era adorado por Adão, que era adorado por Abraão, né? E aquele que é venerado por nós cristãos. Essa continuidade não existe, né, com o moderno judaísmo, né? Ele nasce da rejeição dos fariseus ao Messias, no momento em que dizem, né, a Pôncio Pilatos: nós não temos outro Deus senão César, né? Eles recusam ali a filiação divina, né? E passam a seguir um outro caminho. Existe ali uma diferença, um rumo diferente que esse povo vai tomar, né? Esse povo que eu digo, até etnicamente mesmo, né? Existem enxertos que vão surgir. Muitos dos judeus atuais não são sequer descendentes, né? Etnicamente, não são descendentes dos antigos hebreus, mas são os chamados judeus Ashkenazi, né? Eles são descendentes de povos do Cáucaso, né? Da atual Geórgia e também da Europa Oriental, etc., né? São aqueles que povoaram boa parte da Alemanha e que criaram a língua Yiddish, né? Não são judeus da mesma procedência. Mas a religião judaísmo, né, ela mudou muito depois de Cristo, né? Aliás, ela nasce propriamente depois de Cristo, né? Com a rejeição ao cristianismo, com a rejeição de Jesus Cristo como o Messias esperado. E a partir daí, cada vez mais a Torá, embora continue sendo considerada livro sagrado pelos judeus, vai perdendo peso, né? E vai sendo gradualmente substituída pelo Talmud, né? Que são os comentários dos rabinos. Mais tarde, na Idade Média, vai haver ainda mais um enxerto, né, gnóstico, claramente gnóstico, da Cabala, né? E toda a espiritualidade judaica do último milênio, na verdade, é toda de natureza cabalística, né? E aí nós temos que dizer radicalmente, né, o Deus que os cabalistas veneram não é o mesmo Deus que nós cristãos veneramos, né? Para eles existe o Ein Sof, ou seja, é o Deus imanifestado, né? Deus, na sua mais recôndita divindade, para os judeus, ele não se manifesta, ele é impessoal, né? E para eles a própria transcendência infinita de Deus impediria que ele pudesse ser realmente pessoal. Isso não quer dizer que eles acreditem que Deus seja totalmente impessoal. Ele tem manifestações, mas a inteligência humana, né, só pode conhecer as manifestações divinas e não o próprio Deus em si, né? O Ein Sof é imperscrutável. A inteligência humana não pode conhecê-lo. E aí nós já temos uma diferença brutal. Mesmo aqueles judeus que não seguem uma tradição cabalística, também existe uma diferença significativa. Embora nós possamos dizer que sim, eles reconhecem, né,
em Deus o ser subsistente e, portanto, referem-se à mesma realidade quando eles falam de Deus, no mínimo eles conceituam muito mal essa realidade. Né? Primeiro porque não compreendem aquilo que é propriamente da revelação cristã. Né? A trindade das pessoas, a encarnação de Deus, né? A própria maneira como eles compreendem o Messias é diferente. Né? A maioria deles não acredita que o Messias é o próprio Deus. Né? Essa ideia só houve o discernimento disso com o cristianismo, né? Que eles negam. Então, realmente nós não podemos dizer que os judeus adoram o mesmo Deus que nós. Né? O Deus deles é imanifestado, né? E que se comunica mais ou menos com as crenças dos gnósticos. Né? Realmente nós não podemos dizer que eles veneram o mesmo Deus. Em relação aos muçulmanos, aí a coisa é um pouquinho mais complicada. Pelo seguinte, os muçulmanos também guardam a tradição abraâmica. Né? Eles são descendentes de Ismael. Né? E essa alegação ela não é vazia. Né? A prova disso é o fato deles guardarem ainda o costume da circuncisão. Então, realmente são descendentes, né? Os árabes mesmo, descendentes carnais, e os outros muçulmanos, né, espiritualmente, descendentes de Ismael, filho de Abraão, com a escrava da sua esposa, Sara, chamada Agar. Né? E nós sabemos que existe toda uma querela a respeito da pessoalidade, né, de Deus para os muçulmanos. Muitas pessoas vão cair no erro, né, de que os muçulmanos adoram um Deus impessoal, assim como os cabalistas. Né? E parece apontar para isso o fato de que a revelação corânica foi toda feita pelo anjo Gabriel, né? Ou pelo ente que dizia ser o anjo Gabriel, e que revelou ao longo de vários anos o Alcorão, né, ao profeta Maomé. Né? Nós temos que deixar bem claro, existe aqui uma percepção fundamental, né, dos muçulmanos que mostra, né, de maneira bem clara qual é o Deus que eles veneram. Né? Qual é a proclamação que os muçulmanos fazem, que é um dos 5 pilares do Islã, né? É a chamada Shahada. E eles dizem: La ilaha illa Allah, né? Não há Deus senão Allah. Se não há Deus senão Allah, então é óbvio que ele é o ser subsistente. Né? Se não há Deus senão Allah, significa que aqueles outros povos que veneram outros deuses, esses deuses, na verdade, não são dignos do nome Deus. Né? Allah, a divindade, né, nós podemos traduzir como Deus, é o único que merece esse nome, porque ele é o único que é incriado. Né? Todos os outros deuses são realidades criadas. Né? Ou são demônios, ou então são forças da natureza, ou outras coisas semelhantes. Né? Então, do ponto de vista conceitual, nós podemos dizer que sim, a realidade a qual os muçulmanos apontam quando eles falam de Deus é a mesma, né, que nós apontamos. Existe uma querela muito grande, como eu disse, a respeito da pessoalidade de Deus, né, mas a maioria dos teólogos islâmicos vai dizer que sim, Deus é pessoal. Né? Ele é uma pessoa. Mas a diferença para nós é que ele é uma pessoa só. Né? Tem um trecho do Alcorão que é muito citado, né, e que mostra isso de maneira bastante clara. Né? Não se escandalizem aqui, né? Tem um pessoal que vai se escandalizar. O Omar está lendo o Alcorão aqui no canal do YouTube. Mas, gente, é preciso conhecer. É preciso conhecer tudo que a gente pode conhecer. Né? Aqui, na Surata número 2, versículo 186. E quando meus servos te interrogarem sobre mim, dize-lhes que estou perto deles. Respondo ao apelo de quem para mim apelar. Que eles também respondam a meu apelo e creiam em mim. Quiçá encontrem assim a senda da retidão. Então está bastante claro, né, que
se Deus responde às orações, né, e que está próximo daqueles que recorrem a Ele, então Ele é pessoal. Né? O Deus dos muçulmanos não é impessoal, como muitos creem, né? E nisso eles são diferentes dos cabalistas e até se aproximam mais, né, da realidade que nós compreendemos como Deus, mas não podemos dizer propriamente também que os muçulmanos adoram o mesmo Deus que nós, porque eles dizem que esse Deus, embora pessoal, jamais poderia encarnar. Né? Então, a ideia da encarnação de Deus é vista como blasfema para os muçulmanos, justamente por conta da infinita transcendência de Deus. Então, nós podemos dizer que, não só segundo os conceitos teológicos, né, e a maneira como veem a própria revelação, né, os judeus negam que Jesus Cristo é o Messias. Né? Alguns vão dizer que era um impostor, outros vão dizer que era um louco, outros vão dizer que aquilo nunca aconteceu, que é uma mentira, uma invenção histórica. Né? Os muçulmanos vão dizer que Jesus era um profeta, né? O profeta Isa, né? Mas não é Deus. Inclusive diz uma mentira, né? No Alcorão está escrito que os cristãos adoram Jesus e Maria como deuses, né? Quando os cristãos não adoram Maria como deusa. Mas é muito evidente, né, que existem essas diferenças teológicas gravíssimas, né? Suficientemente graves para que nós digamos que são outras religiões. Né? Mas são religiões que também, no caso dos judeus, claramente não veneram o mesmo Deus que nós. Né? E dos muçulmanos, aí existe uma dificuldade um pouco maior. Nós podemos tanto dizer que não veneram o mesmo Deus, né, quanto dizer que se reconhecem a mesma realidade, né, o mesmo ser subsistente, o mesmo Deus criador. No entanto, nós como cristãos vamos dizer que eles dizem inverdades a respeito dele, que dizem coisas que são incompatíveis com a realidade. Né? Então, das duas, uma, ou eles não veneram o mesmo Deus, ou então veneram o mesmo Deus, mas dizem mentiras a respeito dele. Tá? Um cristão não pode responder nada diferente. Então, não está justificada a crença ecumênica, né, ecumenista, de que, no fundo, por essas religiões serem abraâmicas, ou seja, encontrarem o seu fundamento histórico em Abraão, que elas seriam espiritualmente semelhantes, né, e venerariam ao menos o mesmo Deus. Isso não é verdade. Né? Eu dei para vocês, acho que uma sementezinha, né, do que pode ser uma compreensão mais correta e mais profunda disso. Tá certo? Então, não caiam nessa lorota, né, ecumênica. Eu acho que as outras religiões é muito mais fácil, né, desfazer essa confusão, mas no caso das religiões abraâmicas isso é particularmente complicado. Né? Então, fica aqui a minha pequena contribuiçãozinha, né, para que vocês possam, ao menos de um modo mais geral, né, e até mais grosseiro mesmo, mas consigam concatenar minimamente, né, os seus raciocínios e obter um conceito satisfatoriamente correspondente à realidade.